com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Podemos, para não, né, valorizar aí quem está assistindo aí. Então, antes de tudo, dizer com uma satisfação enorme aqui estar com os nossos representantes aí de Pernambuco. Pernambuco falando para o mundo, brincadeira. Sou pernambucano também, viu, Carlos? A gente se É? conhece, sou pernambucano aí, a gente se conheceu aí no evento da UPE, né, Túlio? E a coisa está avançando aí, a conversa, né? Então, assim, a satisfação é enorme estar aqui com vocês, né? Obrigado por arranjar tempo aí na sua agenda, que eu sei que não é brincadeira, né? Então, estamos aqui com o Carlos André Cavalcante, que é o diretor de sustentabilidade do Porto Suape. Estamos aqui com o Túlio Ponzi, que é o CEO da Icone. Ele vai falar da Icone, então não vou adiantar nada também, né? E estamos esperando aí, vai se juntar a nós depois o Raziel Alves, que é do Instituto Senai de Inovação, né? Então, eu queria que no começo vocês se apresentassem, falassem sobre suas organizações e até sobre o próprio tema do nosso painel, né, que é a reinvenção de ecossistemas industriais a partir da inovação ESG. Então, eu queria que vocês dois se apresentassem, né, e depois apresentar suas organizações e como é que vocês veem essa questão do ecossistema para os negócios de vocês. Quer começar, Carlos, ou quer começar, Túlio? Vocês que mandam aí. as autoridades primeiro, né? As autoridades. Então vai ser sobre você, Carlos. Como é a autoridade Então, portuária. Vou aproveitar. Se tiver slide também, pode usar, viu, se quiser, compartilhar aí também, não tem problema nenhum. Fica à Legal. vontade. Tem sim, eu fiz uma breve apresentação. Ótimo. Então, eu estou diretor de sustentabilidade desde janeiro de 2019, aqui no Complexo Industrial Portuário de Suape. O complexo ele vai fazer 45 anos no próximo dia 7 de novembro. E é um projeto, professor Moacir, bem interessante, porque podemos dizer que é um case de sucesso de planejamento da gestão pública. Se pensarmos que esse projeto de Estado, ele começou o seu planejamento na década de 60, né? E durante toda a década de 60 e entrando na década de 70, foi realizado assim os detalhes do Porto de Suape, à época, né? E só em 1978, em novembro de 78, que o projeto ele oficialmente tem o seu kick-off, o seu ponto de partida com a institucionalização da empresa Suape, uma empresa 100% capital pernambucano, e o planejamento inicial, o Master Plan, sempre considerou a visão dos zoneamentos, que até hoje é perseguido. Então, o Master Plan, a cada 5 anos, ele é revisado, ele é revisitado e ele é aprimorado. E para se ter uma ideia do sucesso desse planejamento, nós temos até hoje uma área de quase 60% do complexo, considerando 17.300 hectares, 60% dessa área é zona de proteção ecológica, é zona de preservação ecológica, é uma zona onde deve existir a Mata Atlântica, o mangue, a restinga, ou seja, é um cinturão verde que protege a movimentação portuária e industrial do porto, né, e das indústrias aí instaladas, das cidades, da região metropolitana do Recife, principalmente as duas cidades que fazem parte desse complexo, que são Cabo de Santo Agostinho ao norte e Ipojuca, onde está a praia de Porto de Galinhas, ao sul. Então, essas duas cidades, elas compreendem o complexo industrial portuário na sua influência direta, mas considerando que existe um território estratégico de Suape com rebatimento indireto, né,
e consideramos que 8 municípios fazem parte desse território estratégico, né? Então, eu estou nessa... eu não sei se a gente vai conversando e eu vou apresentando, se Túlio se apresenta também, fazer um bate-papo, aí eu posso entrar com as apresentações também. Eu sugiro, Carlos, você faz a tua apresentação aí depois o Túlio faz, depois aí sim a gente começa o bate-papo. Que aí fica mais, você consegue passar o teu raciocínio, né? O microfone está fechado, viu, Carlos? Não sei se você está falando com a gente. Conseguem me escutar e conseguem ver a apresentação? Agora sim, não está no modo exibição ainda, né? Conseguem ver agora? Agora é perfeito, está perfeito agora. Consegue, né? Então, Sim. ótimo. Então, falar de SUAP é falar desse projeto de Estado, não é, que eu considerei logo no início, a fala inicial, e quem olha para a América Latina, América do Sul, observa essa região oriental da América, não é? E nós estamos exatamente nessa região oriental. Então, se considerarmos o tempo de navegação dessa região para o mundo inteiro, né, nós vamos ver tempos muito competitivos. E por isso que SUAP tem algumas lideranças nacionais importantes e liderança regional, por estar numa localização geográfica que dá essa condição de competitividade. Além disso, nós temos uma centralidade com relação à região Nordeste, porque SUAP, essa região, ela está a uma distância menor que 800 quilômetros de duas potências do Nordeste, em termos de economia e população, que são Fortaleza e Salvador, né? O Recife ficou em terceiro plano, em termos populacionais e econômicos, e nós estamos na centralidade de Salvador, equidistante de Salvador e Fortaleza, e também menos de 300 quilômetros do Maceió, da cidade de Maceió, ao sul, e Natal, acima, e do lado de João Pessoa e dentro do Recife. Então, naturalmente, essa região foi e não é considerada o centro da logística do Nordeste brasileiro, e uma área de conexão de mercadorias, não é? Por isso que nós somos campeões de cabotagem, por conta dessa posição geográfica importante. Então, são, em resumo, 7 capitais, não é? 5 aeroportos internacionais, 10 portos internacionais e uma população nessa costa, não é, de quase 58 milhões de pessoas, um PIB importante, não é, da região Nordeste, compreendido exatamente nesse litoral. E isso faz com que nós tenhamos tanto a carga de chegada como a carga de saída. Esse, basicamente, é o nosso master plan, né? Recentemente revisado, que considera as zonas de desenvolvimento desse território. Falei da zona de proteção ecológica, de preservação ecológica, nós temos quase 60% da área, são 5 unidades de conservação, uma das quais é uma estação ecológica. Túlio Ponzi teve a oportunidade de apoiar a constituição dessa unidade de conservação de proteção integral, 2.500 hectares, né, que fazem parte da caixa d'água, digamos assim, do complexo, além de outras unidades de conservação que compõem esse zoneamento, né? E depois nós temos as zonas mais específicas de zona industrial, que está em amarelo, a zona de serviços, onde fica o prédio administrativo de SUAP, onde estou nesse momento, e a zona industrial e portuária. E
para colocar a cereja no bolo, né, a zona de preservação cultural, que é de destaque nessa região, que foi uma das regiões onde se iniciou o processo, né, digamos, de colonização, e que tem muitos resquícios arqueológicos, muita riqueza cultural, histórica, além de paisagens belíssimas, e é exatamente todo esse caldo, essa massa crítica de recursos que nós temos nesse território que nós estamos trabalhando com força na questão da sustentabilidade da agenda ESG, não é? Mas considerando a visão do núcleo da receita desse complexo, nós temos aí a região do porto de Suape, o porto externo e o porto interno, localizando as principais empresas, os terminais que estão localizados dentro desse núcleo, né? É um projeto que foi, como eu disse no início, planejado exatamente para fazer movimentações de combustíveis, de petróleo, gás, né? E isso tem, de certa maneira, envidado todos os esforços para se pensar nessa transição energética em curso no mundo inteiro e, além disso, uma visão de reindustrialização necessária, né, para que a gente possa ter uma pegada cada vez menor de emissões. Aqui um resumo da economia desse território, né, das indústrias, das companhias, das empresas instaladas, dos clusters que foram instalados ao longo dos 44 anos, não é? Traduzindo no número de 82 empresas CNPJs que estão instaladas, estão em processo também de instalação, né, representando cerca de 74,5 bilhões de reais de investimentos privados e gerando uma massa crítica de 17 mil trabalhadores, né? São 11 segmentos de cluster que nós consideramos, na parte de alimentos e bebidas, na parte de componentes eólicos, material de construção, a área petroquímica, a parte de energia, petróleo e gás, logística, estaleiros, e farmacêutico, isso é um segmento recente, a parte de plásticos e resinas e metal mecânico. Então, são esses 11 segmentos que agrupam essas 82 empresas instaladas, né? E, com isso, a gente considera os números macros, né, de que o Porto de Suape está bem posicionado nacionalmente. Nós temos uma movimentação que nos dá o 5º lugar na movimentação dos portos públicos, cerca de 25 milhões de toneladas de carga, né, que foram movimentadas em 2022. Nós somos líderes em cabotagem, né? Também nós somos líderes no Nordeste nacional em cabotagem e no Nordeste na movimentação de container, né? A nossa principal carga é combustíveis, então 70% da movimentação é relacionada a combustíveis e gases. Mas aí vem o grande desafio, né, de fazer essa transição energética voltada para um ambiente com emissão neutra de carbono, não é? E fazendo todo um planejamento dos recursos necessários, não é? Para ter cada vez mais uma diminuição nas emissões dos gases de efeito estufa e o estabelecimento de um mapa que nos dê a condição de fazer uma transição que seja de engajamento e, sobretudo, tenha o mercado apontando para essa transição com muita inovação. E daí a importância de se fazer muitas parcerias, múltiplas parcerias com os segmentos das universidades, os segmentos dos institutos de pesquisa, o segmento empresarial, por óbvio, né, os governos, todos inseridos dentro de um ambiente de inovação. E isso tem sido feito com apoios das especialidades do Senai de inovação, assim como o Ícone, que tem nos ajudado bastante a pensar fora da caixinha, né? Vez que a empresa Suape é uma empresa de cunho público, não é? 100% capital pernambucano. E aqui nós estamos desenvolvendo o que nós chamamos da agenda de sustentabilidade, as agendas de sustentabilidade, que estão correlacionadas com a economia verde, que tem tudo a ver com Mata Atlântica, com o mangue, com a restinga, com os sistemas agroflorestais,
com a reposição florestal, com a produção de alimentos, com enfoque agroecológico. Então, tudo que se relaciona com a mata, né, com o mangue e a restinga, a gente endereça para a economia verde, a agenda verde. A Agenda Azul, que tem um portfólio de ações voltadas para pensar além da movimentação portuária, pensando na década dos oceanos, pensando nessa economia dos mares, que relaciona atividades náuticas, relaciona atividades de turismo, atividades de conservação da biodiversidade, por não ser diferente, como conectar com o turismo que acontece nessa região. Então, agregar, integrar novos elementos numa visão da Agenda Azul. E a Agenda Amarela nós estamos denominando como aquela que traz a questão dos resíduos, das energias renováveis, da economia circular. Então, a Agenda Verde, a Agenda Azul e a Agenda Amarela, que tem sido o portfólio de projetos que nós estamos desenvolvendo, tudo isso voltado para um sistema de gestão integrada, né, e certificado. Então, um processo de mostrar a materialização, as evidências de todas as ações. E no caso mais direto de como a gente pensa em fomentar essa transição energética e levar a cabo, não é, tudo isso de maneira acelerada, impulsionada, não é, por esse movimento de buscar as fontes que possibilitem, não é, essa transição. O hidrogênio de baixo carbono, não é, tem sido uma mola propulsora de um planejamento no planeta todo, não é, para fazer realmente essa mudança, não é, de muita emissão para baixa emissão e, consequentemente, uma neutralização. E o Nordeste brasileiro tem um potencial bastante considerável quando nós temos toda a capacidade instalada, né, de produzir energia renovável com baixo custo. Nós somos uma região com uma ampla condição de ter competitividade. E isso faz com que o acionamento dos eletrolisadores, principalmente, possam ter um preço competitivo para que a gente possa entrar no mercado internacional. Todavia, o que nós estamos querendo para o complexo de Suape é fazer o consumo local, fazer uma produção e o consumo local, antes de se pensar qualquer iniciativa de exportação, porque o nosso potencial mercado local, o mercado cativo, não é demandante dessa transição energética, e nós estamos cada vez mais observando o movimento das empresas que estão inseridas nesse local para o consumo dessas fontes de energia renovável. Então, o Senai tem nos ajudado, a parceria com o Senai tem nos ajudado a estabelecer uma visão de futuro, uma visão voltada para um cluster de inovação industrial. Esse cluster de inovação industrial tem digamos, uma perna já estabelecida, que é uma planta piloto, o início de uma planta piloto, o small scale do hidrogênio de baixo carbono, né, que nós estamos chamando do Tech Hub, para que a gente possa estabelecer a confiança e o interesse das empresas, das indústrias que estão instaladas, aplicando seus recursos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nesse sentido, esse Tech Hub, nós estamos iniciando a construção desse laboratório, aproveitando algumas estruturas já estabelecidas, né, e onde as chamadas públicas do Senai serão convidativas para que as empresas possam investir seus recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nesse laboratório. Não é um laboratório que tem uma área de 1,2 hectares, um planejamento de plantas fotovoltaicas, não é? Considerando cerca de 450 quilowatts de pico, não é? Plantas piloto de hidrogênio, são 3 unidades de eletrolisadores, né, 2 unidades de carregamento de combustível, estacionamento e laboratórios para que as empresas possam instalar
as suas tecnologias, integrar a informação, fazer gestão da informação, principalmente com a tecnologia blockchain. Esse é um desenho que está sendo feito, onde estão sendo feitos os projetos executivos desse Tech Hub. Na nossa visão de reindustrialização e de quais são os desafios que a gente precisa ter, não é, para fazer essa transição, primeiro, a questão das alternativas de processos e produtos com baixa emissão de carbono, não é? Ou seja, as empresas se comprometendo com produtos que tenham baixa emissão de carbono, as energias renováveis e os produtos recicláveis. Então, esse é um roteiro básico para que a gente possa ter, de fato, essa transição acontecendo, não é, dentro desse território do complexo. E aqui, na parte de engajar as empresas, nós temos um piloto que o Túlio está nos ajudando a desenvolver, não é, de engajamento empresarial socioambiental no colaborativo, a gente está chamando de capitalismo de stakeholders, que é esse espaço de poder agregar, integrar essas 82 empresas, agregar as comunidades que estão situadas dentro desse complexo, são 27 comunidades, assentamentos rurais, são 2 assentamentos rurais, cerca de 17 mil moradores que estão nesse território e os 17 mil trabalhadores que estão indo e vindo diariamente nessas empresas. Então, nós temos uma massa crítica, um caldo, não é, bastante significativo para estabelecer a equalização, digamos, das desigualdades que ainda acontecem nesse território. Então, o engajamento empresarial socioambiental, em que a gente tem um comitê gestor, um núcleo executivo trabalhando com as principais empresas que estão instaladas. Nós temos cerca de 15 empresas que estão nesse comitê gestor, para que a gente, em novembro deste ano, possa fazer um grande engajamento de todas as empresas, não é, que estão inseridas nos 45 anos de SUAP e uma proposta de estabelecer um fundo de prosperidade empresarial socioambiental nesse território, né, que possa ser monitorado, que possa ser rastreabilizado, que possa ser certificado dentro de tecnologia blockchain, né? Nós estamos desenvolvendo as modelagens, chamando as startups, chamando os projetos de inovação, e isso faz parte desse roteiro, não é, para a gente poder ter um lugar que a prosperidade aconteça não só para o lado da economia, das indústrias, das empresas, mas, sobretudo, para o lado dos vulneráveis. Nós temos ainda pessoas que estão dependendo, né, desses programas sociais, de assistência social, né, e é inadmissível ter um território com tanta pujança econômica, né, e com seus vizinhos, né, necessitados. Então, como é um território, de certa maneira, controlável, não é? A empresa SUAP é gestora desse condomínio, desse território, nós acreditamos que é muito possível fazer através dos exemplos, não é? Fazer através dessas conexões de uma política que ganha todo mundo, não é? A política do ganha-ganha. Então, a visão final, não é? Para terminar essa apresentação e depois entrar no bate-papo, o Túlio vai apresentar também, complementar algumas ideias. Nós estamos num ecossistema, de muita matéria-prima, muita riqueza de informações, de conteúdos de ordem econômica, ambiental, social, de governança, né, que pode claramente estabelecer o Hub ESG SUAP, né, também como um serviço a ser prestado tanto para o porto, como para as indústrias, como para as comunidades, não é? Melhorando o ambiente de negócios, não é? Conectando o porto, as indústrias e o socioambiental dentro de uma visão de plataforma de engajamento. Não é? Então, professor Moacir, são essas as minhas considerações, não sei se passei do tempo, né? Basicamente era isso. E tinha no roteiro. Está muito interessante também, né? Também o nosso colega do Senai está atrasando aí, então a gente vai ocupar no tempo dele também. Mas olha, eu achei bem legal, eu mesmo já tenho algumas questões aqui, mas antes disso vamos ouvir o Túlio Ponce. Se apresenta um pouquinho, Túlio, a tua empresa também, né? A ícone também.
É na empresa, né? Eu acho que é Moacir, obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui trocando ideias com o ecossistema que a USP vem liderando, junto a vários outros atores. Estar com o Kaká nessa mesa, Kaká que, desde a minha época de gestão pública, a gente já vem fazendo várias parcerias aí em prol do Estado de Pernambuco. O Kaká não disse, mas ele já foi secretário de Meio Ambiente aqui do Estado de Pernambuco. Na época que eu trabalhei em Suape, a gente pôde fazer muitas parcerias. Agora a gente está trocando aí as posições na mesa, né? A gente poder também fazer esse bate-bola em prol de uma agenda de sustentabilidade. A gente trabalhou, na época, professor, na Rio Mais 20, na delegação de Pernambuco. Então, há muitos anos a gente vem tendo esse contato com essa agenda ESG, mesmo antes de surgir, né, esse entendimento, né, que se trouxe em torno dela. Eu atuei nos últimos anos no poder público, até que em 2021 passei por várias posições de liderança, já fui secretário municipal da pasta de inovação urbana no Recife, trabalhei no governo de Pernambuco por muitos anos, até que eu fui convidado para assumir a Ícone, né? O fundador da Ícone, Marcos Alberto B, me apresentou em 2021 o sonho, né, de poder estar criando um veículo como esse, e não teve como ficar encantado, e desde então estou embarcado aqui, a gente está empreendendo junto essa iniciativa. A Ícone faz parte de um grupo empresarial de logística e real estate, né? Ele atua como um cluster industrial na retroárea de Suape, está em expansão por todo o Brasil. Por quem não sabe, o PIB da economia portuária, né, 10% dele está voltado diretamente a atividades portuárias, 30% às indústrias que estão relacionadas com essa atividade portuária e 60% são em serviços complementares, inclusive logística. Então, o Cone ele se posiciona bastante nesse segmento aqui e sempre está situado em lugares com ramais aeroportuários, ferroviários, portuários, como Suape, que no caso reúne todos essas características. É um projeto que está em expansão, tem outras plataformas já em operação, em Simões Filho, na Bahia, está iniciando a operação em Fortaleza agora, tem outros estados também sendo expandidos, um pouco das áreas que o grupo está presente aqui nesse território estratégico de Suape, né? Como o Kaká falou, são mais de 8 municípios em toda a região. Então, um pouco das imagens do cluster logístico, são mais de 100 indústrias e centros de distribuição que nós temos instalados aqui, entre FedEx, Unilever, os principais players da economia estão aqui instalados. Outro projeto do grupo é o de real estate, né, desenvolvimento imobiliário, cidades planejadas. Só para você ter uma ideia, foi doado há alguns anos esse espaço daqui para ser desenvolvido pela Universidade Federal de Rural do Pernambuco. Realmente é um espaço muito grande para poder estar promovendo esse desenvolvimento imobiliário. E o Marcos Alberto ele tinha me apresentado, Moacir, algumas provocações, algumas inquietações, né, que ele tinha em relação a como poder criar um veículo que tivesse contribuindo e pudesse contribuir com o impacto socioeconômico que um empreendimento como esse, que tem mais de 6 mil empregos, gera, né, no entorno, como é que poderia estar ajudando nessa temática. Ele me mostrou um pouco de algumas inspirações que ele tinha. Ele vem da área de desenvolvimento imobiliário e ele mostrou que, para ele, a grande inspiração era o Walt Disney, né? O Walt Disney, todo mundo conhece Epcot como parque, mas, na verdade, Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. Foi a ideia de Walt Disney quando ele pensou o Project Florida, né, de você poder estar realmente pensando num ambiente, numa cidade, numa infraestrutura urbana, onde você pudesse estar testando as melhores soluções para se viver, né, para as cidades. Na verdade, se a gente for parar para pensar, o conceito de Living Lab, quem inventou foi o Walt Disney, quando ele desenha a Epcot. Então, foi um conceito inacabado, né? Ele se inspirava muito nisso. Foi para a Singularity e se envolveu nessas temáticas. Você acaba discutindo bastante como as organizações lá, né, elas podem estar impactando temas que vão mudar a humanidade, a habitação, escassez de água, mudanças climáticas, né, a fome. Como é que você pode estar pensando em organizações que vão poder impactar globalmente? Então, quem vai para lá volta muito com isso. Ele também, né, tinha
aprendido o conceito de inovação aberta lá, foi apresentado essa ideia de inovação aberta, de você estar pensando novas soluções para além das fronteiras da organização. Então, ele foi muito provocado com algumas estavam acontecendo no mundo aí da inovação. E no caso da inovação aberta, ele não deu nada que tivesse olhando especificamente para problemas sociais complexos, para a agenda ambiental, para a agenda SG. Você tinha várias outras plataformas no mundo, como Algorithms, ZeroX, ou a própria Kaggle, que é uma comunidade de desenvolvedores, mas nada olhando especificamente para isso. Então, quando ele estava me mostrando, né, para eu poder vir aqui ajudar com ele, Túlio, assim como a Apple, que conecta, de um lado, os desenvolvedores de aplicativos, né, e o usuário, ou a Uber conecta motorista e passageiro do outro lado, né, a Amazon, como ela vem reinventando, a gente precisa, porque aqui não pode, né, ter um veículo, ter uma tecnologia que ela conecte os donos dos problemas, governos, empresas, sociedade, com quem sabe resolver essas soluções. Startups, academia. Às vezes você tem alguém que tem uma grande ideia, né, e muitas vezes a pessoa tende a dizer, não traga essa ideia aqui, não, a gente quer saber já da solução pronta, mas veja, essa ideia tem muito valor. Você precisa, às vezes, juntar essa pessoa com quem sabe transformar essa ideia em projeto, com quem sabe transformar essa ideia em um negócio, quem sabe tirar isso do papel. Então, a Icone, ela vem se posicionando para poder ser, né, uma Amazon das soluções dos ODS 2030. Como é que a gente cria um veículo que ele pode estar acelerando os ODS 2030, ajudando tanto governos na Agenda 2030, como também a iniciativa privada na Agenda ESG. Então, é assim que a gente vem se posicionando. Tem uma tecnologia que ela reúne, que ela tenta combinar tanto o ambiente digital com o físico, que a gente vem desenvolvendo, vem validando a cada desafio de inovação aberta que é lançado. Aqui um pouco dos desafios que já foram, esse mesmo foi sobre resíduos sólidos, que foi lançado em parceria com a Prefeitura do Cabo Santo Agostinho. Então, foram várias startups de todo o país podendo participar, se juntando, se conhecendo nesse ambiente digital para poder estar pensando em soluções. Inclusive, a segunda colocada do desafio, o time nem se conhecia antes. Então, é muito... Você quase que um Tinder, professor, desse ambiente, como o senhor tinha falado lá naquela primeiro encontro da gente, né, quando teve lá na UPE. E você poder estar proporcionando para essas pessoas que nunca visitaram esses ambientes onde vão ser testados, nessas soluções, você poder estar criando uma experiência para elas onde você possa estar simulando isso. Né? Então, você poder estar conhecendo, podendo estar visitando os lugares onde vocês vão testar. Então, a gente vem desenvolvendo uma tecnologia onde ela combina, né, bastante isso, né? Porque é importante você ter esse ambiente digital para você poder estar conectando, né, todos esses atores, mas mais ainda você poder estar testando. Então, tem todo um acompanhamento aqui da tecnologia. Vou passar um pouco rápido. Então, nosso roadmap hoje, a gente vem já em operação com esse módulo do Open Innovation as a Service, que esse ambiente digital é a plataforma, né? E o Living Lab, que é o nosso ambiente de testagem, de prototipagem, de validação das soluções, principalmente mitigação de risco. Então, tanto o Cone, o empreendimento privado, quanto o Convida, são esses ambientes onde a gente vem priorizando testes de soluções, como também qualquer lugar que a Icone vem atuando. Então, o Living Lab para a gente é o mundo real. Pode ser uma cidade, pode ser um território vulnerável, pode ser um galpão de reciclagem, uma escola, uma unidade de saúde, e a gente pensar em novas soluções para a fila. Então, a gente não consegue ver, que é o que eu vejo assim como grande diferencial, isso aqui dissociado. Essa combinação entre assim como a Uber, ela é uma tecnologia, mas ela influencia no mundo real, uma Amazon também, a gente vem tentando testar essa solução aqui, professor. Então, vem sendo desenvolvida também outras frentes, né? O nosso marketplace, que será um ambiente onde essas soluções serão transacionadas. Também vamos ter um braço de EdTech, então todo esse conhecimento que vai ser gerado nesse ambiente, ele também é uma oportunidade de você estar exponencializando as soluções, estar compartilhando conhecimento, a gente vai estar fazendo isso. É basicamente um roadmap que ele nos posiciona de um jeito que quanto mais desafios a Icone vai lançando, mais comunidade você tem, mais pessoas desenvolvendo essas soluções,
né, mais valor você gera para o ecossistema e mais transações, né, você passa. Então, é como se nosso modelo de negócio, a gente imagina que um dia ele vai estar sendo ancorado nessas transações, no fim das transações, e a gente vem migrando até esse modelo, né? Obviamente, a gente vem sendo monetizado hoje através de serviços, né, de tecnologia, de inovação, sustentabilidade, né, para até chegar no sonho, até chegar nessa engrenagem que possa estar levando. A gente com o braço de ESG as a Service, né, quando fala com o privado, com as indústrias, e o do Gov as a Service. Então, para governos, a gente criou uma metodologia de aceleração de políticas públicas, né, onde a gente consegue fazer o recorte muito específico da problemática, né, trabalhando com desafios de inovação aberta, testando no território e com frameworks de escala dessas soluções. Nós fizemos o primeiro desafio que aplicou na íntegra o Marco Legal das Startups, em parceria com a Prefeitura do Recife, com o Porto Digital. Foi uma oportunidade onde a Prefeitura fez um investimento de quase que 10 milhões de reais. E a grande inovação foi que ele permitiu o poder público, nesse momento, a passar a fazer contratações onde você não detalha mais, o que era até paradoxal, né? Porque como é que você vai inovar se você vai contratar uma solução que ela já está existindo e que ela está fadada a manter essa mesma performance das últimas décadas? Muitos problemas no país a gente sabe que se arrastam há décadas e o poder público não consegue dar a resposta adequada. Então, a gente conseguiu auxiliar a prefeitura nesse processo de poder passar a detalhar qual é a solução que você quer, qual o problema que você quer resolver, e que se apresenta em várias soluções. Então, isso foi uma grande inovação. Várias outras prefeituras, vários outros ambientes no país vêm fazendo isso. Surgiram algumas soluções bem interessantes, como essa, que foram dispositivos de IoT, instalados em Uber, em uma frota de veículos pela cidade, em ônibus, ao invés daquela frota de motoqueiros, né, da empresa de manutenção da cidade, espalhado, né, pela cidade. E aí você, de forma muito mais precisa, consegue fazer o mapeamento, consegue dar eficiência às ordens de serviço, do sistema de pavimentação e recuperação da malha viária da cidade. Outra solução bem interessante foi essa daqui. Tinha um problema na Prefeitura do Recife de desmarcação de consultas, né? A gente sabe do desafio que é no sistema público de saúde, e essas consultas elas estavam a todo momento, né, sendo desmarcadas, e aí a gente, semelhante à estratégia de overbooking, né, companhias aéreas faz, criou um aplicativo onde você interage com o paciente e consegue usar análise preditiva, entrando em contato com ele nos momentos que vão ter uma grande chuva, um grande imprevisto naquela região pela cidade. Então, foi um MVP que deu muito certo. Depois, a prefeitura contratou essa solução. Outro projeto muito robusto que a gente vem fazendo, em parceria com os governos, é uma estratégia de antecipação de futuro no município do Cabo Santo Agostinho, que é o nosso território sede, ajudando o município a pensar o longo prazo, ao tempo que ele prototipa e antecipa soluções para antecipar esses resultados do futuro. Então, a gente vem tanto atuando com a estratégia de longo prazo, com dashboard, com tecnologia, trazendo uma gestão pública baseada em dados e evidências para o município, como também lançando para os problemas mais relevantes do município desafios de inovação aberta. Não como algumas pessoas ainda fazem, para aquilo que ninguém acredita, não. Aqui no Cabo Santo Agostinho, a gente conseguiu pautar realmente, e o prefeito topou essa ideia de fazer realmente para aqueles que são os principais problemas do município passarem a ser resolvidos através da inovação aberta. Esse foi um desafio que a gente lançou em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil e a rede Zero Waste Cities. Então, foi algo que mobilizou o país todo. Isso aí, o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil esteve aqui conosco, prefeito do Cabo Santo Agostinho, todos os estudantes da rede pública do município, iniciativa privada sendo mobilizadas e trabalhando de forma integrada em prol daquilo que é mais relevante para o município, mentores de todo o país. Então, você poder proporcionar esse ambiente aqui para os participantes conhecerem os lugares onde vão estar sendo testadas as soluções, ainda que não tenham oportunidade de estar lá presencialmente, a gente vem desenvolvendo essa tecnologia. Então, foi um momento muito, muito rico, né? Uma cooperativa do município teve a oportunidade de ser mentorada por especialistas do país todo e foi a vencedora, né? Ela tinha uma moeda social que está sendo agora aprimorada
e trabalhada para ser replicada pelo município, né, e com outras cooperativas. Então, é um modelo que você pode fazer com que não é substituir o modelo de coleta seletiva tradicional do município, mas é você poder passar a ter uma alternativa. Então, você, de repente, está falando de uma solução de um município que gasta 70 milhões ano de resíduo, você pode trazer essa solução replicada pelo município. Você está falando de uma economia de 20 milhões em ano. Então, assim, é um impacto muito grande que traz. Outro exemplo de políticas públicas que a gente fez também, vem fazendo um trabalho aqui no Cabo Santo Agostinho, e é um grande desafio a questão da segurança pública. É um dos principais problemas do município, e a gente priorizou nesse trabalho com a prefeitura toda a estratégia de segurança pública, integrando com a educação, com outras temáticas que são importantes para poder gerar oportunidade para os nossos jovens. E essa solução daqui foi um desafio com recorte voltado à evasão escolar. Foram mais de 40 startups de todo o Brasil participando também. A prefeitura gostou tanto que está contratando as 4 primeiras soluções, professor. Então, é mostrar que é possível, né? Você está tratando de uma forma diferente esses problemas que se arrastam há décadas na gestão pública municipal. A gente vai enfrentar também outros temas aqui a partir de inovação aberta, como a própria regeneração urbana do centro. Então, a gente também vai estar fomentando através disso. Aqui é um pouco do nosso conceito de Living Lab, né? A gente vem atuando tanto no ambiente industrial, como eu falei, mas também em territórios vulneráveis, né? Identificando os microvazios urbanos, vazios assistenciais, os ativos sociais daquele território, como é que a gente pode estar potencializando essas ações, e principalmente a partir do protagonismo do cidadão. Aqui um exemplo de comunidades que vem sendo transformadas, né, em parceria com a prefeitura e com outros atores privados no Cabo Santo Agostinho. Esse modelo, inclusive, vem dando tão certo, né, e ele promove, a gente falando tanto de ESG, uma nova relação dos grandes stakeholders no território com o território. Então, isso é o que é o mais importante disso tudo, que a gente vem ajudando outras instituições pelo Brasil a espalhar. A gente foi contratado pela Gerando Falcões para poder estar ajudando na metodologia deles. A gente é parceiro do Edu Lira lá. A Bernard Van Lee Foundation, ela também nos contratou para poder fazer um modelo de transformação de território mais específico para a primeira infância, isso lá em Mogi das Cruzes. Então, foi um conceito que vem dando muito certo, que a gente já está replicando, né, vem dando certo aqui no território. E essa outra frente de atuação da Ícone, que já dialoga muito mais com o que Kaká também estava falando, que é do SG as a Service. O principal case da gente hoje é estar transformando o Cone num grande living lab, né, esse ambiente industrial, num ambiente de prototipagem, de teste, de validação de soluções, de mitigação de risco de investimento. E o nosso projeto prioritário é o do Zero Waste Zone. A gente está aqui transformando o Cone numa zona de lixo zero, né, fazendo o redesenho de todo o processo de coleta de resíduos, de separação dos resíduos, mas principalmente de como é que a gente beneficia esse resíduo, como é que a gente pode estar gerando valor a partir desse resíduo. Então, imagina se você tiver aquele quilo que é R$2 hoje, ele poder passar a ser R$6 por ser pellet, ou R$25 por ser ABS, ou R$100 por ser filamento para impressora 3D, por exemplo, por que não? Então, é possível você estar dando a destinação que gere mais valor, né, nesse ambiente. E outro projeto que a Ícone vem também se dedicando bastante, e é muito, muito estratégico, foi esse que o Kaká acabou de falar, né, do Hub SG Swap. Por ser o território que a gente está vocacionado, né, a estar ajudando, né, a gente quer que seja a partir de swap para o restante do mundo. Então, a gente está realmente pensando em soluções que possam estar unindo todos os stakeholders, todas as indústrias daqui do complexo, mas com as comunidades. Como é que a gente integra isso tudo? A gente faz com que esses benefícios realmente eles possam serem gerados para as famílias que moram aqui no território. São mais de 5.000 famílias que moram dentro do Complexo Industrial Portuário do Suape, né, fora as famílias que moram no entorno, né, nos municípios aqui na região. Então, como é que a gente pode fazer, de todo esse esforço que Suape vem fazendo nos últimos anos, de estar investindo na agenda socioambiental, em vários projetos socioambientais, seja de quintais produtivos, né, que tem aqui no complexo, projetos que olham para a economia azul, né? Como é que você pode estar fazendo com que isso gere mais oportunidades também para as pessoas que moram aqui, né? Como é que essas soluções elas podem estar sendo cada vez mais monetizadas? Então, a gente vem tentando ajudar a Suape nesse projeto, né? A Unesco, que foi a contratante da Ícone nesse processo. Então,
é um projeto que orgulha muito a gente acredita muito nele. Eu acho que o debate vai poder também ser um pouco em torno dele hoje, professor. Muita oportunidade, né, nesse sentido, né, desse ambiente. Mas, para finalizar aqui minha fala, a gente vê muito essa discussão, né, ainda no ambiente de startups, de unicórnio, né, agora estão falando da zebra, estão falando disso, mas para a gente acredita muito que um dia esse unicórnio aí que a turma tanto fala, ele vai estar voltado ao impacto que você causa no mundo. A ícone, ela quer ser esse unicórnio aqui. Né? Se a gente tem um sonho, é um dia poder estar levando, né, um dia poder estar sendo esse veículo, esse novo veículo de aceleração dos ODS 2030, nesse veículo de estar prototipando novas soluções que elas possam ser testadas nesses ambientes onde a gente atua, mas poder estar sendo replicada globalmente. Então, a gente acredita muito, né, que essa tem que ser a tendência, né, da agenda ESG, né, ressignificar esse conceito do bilhão, né, ele tem que ser do impacto de vidas. Né, quando a gente olha para os investimentos que precisam ser feitos para a gente poder alcançar a Agenda 2030 ainda, né, na casa dos trilhões ano. Então, realmente, a gente acredita muito que pode estar contribuindo com essa agenda. É isso. Estou aqui à disposição para poder estar participando do debate. É muito fantástico, hein? Foi muito interessante aí. Eu não tinha dimensão aí do que vocês já estavam fazendo aí, do impacto aí que vocês já estão gerando, né? Realmente bem impressionante, né? Acho que a gente vai avançando, acho que o nosso colega do Senai deve estar com alguma dificuldade. Queria fazer uma pergunta para o Carlos primeiro, né? Carlos, como é que vocês estão incorporando essa tecnologia de blockchain nesse projeto de swap, né? E esse Tech Hub, ele vai ser exatamente ele já está em execução, ele é um porto digital, ele é um parque tecnológico, como é que vocês estão se organizando? O Zé está tentando aí. Acho que respondendo essa questão, a gente passa a palavra para o Zé aí também. Legal. Eu acho que essas duas questões que foram levantadas, professor Moacir, tanto da tecnologia blockchain como também da questão do Tech Hub, a apresentação do Oziel ela vai ser uma abordagem nesse processo. Mas, assim, Então, a blockchain, quer ir para o Oziel direto? Como? Quer ir para o Oziel direto, então? Eu acho que seria mais rico se a gente fizesse através do Oziel, porque Pode ser, aí Oziel? o Oziel, tá debate ficaria complementado com mais algo completo, né? concreto, né? Explanação, né? Oziel está nos ouvindo aí, Oziel? Está só o nome aí, mas está tudo fechado ainda. Ver se ele vai conseguir entrar aí. Ele não está conseguindo abrir a câmera e o áudio. Será que a gente consegue ajudá-lo, Rita? Não sabe se a gente que fechou. A gente consegue abrir o áudio e o vídeo do Oziel? Professor, eu pedi aqui para ele abrir a câmera e o áudio, vamos ver se ele responde. Ele mandou uma mensagem aí no chat, você viu? Que ele não está conseguindo, ele está em dúvida se é alguma liberação nossa, né? Mas não é, né? Não, talvez seja do próprio computador dele. Entendi. Rosiel, se você quiser entrar e sair novamente, por favor. Isso aí é que nem aqueles protocolos, né? Você liga lá para a empresa, a primeira coisa que fala, você ligou o on, né? Desliga e liga o seu roteador, por favor. Né? Isso aqui sai e entra de novo, né? Vamos ver se ele melhora aí. Tá ruim aí pelo Zé, viu?
Professor Moacir, quer que eu vá abordando enquanto Sim, eu acho que Osiel o Osiel tenta se encaixa, né? resolver, porque não, parece que do nosso lado não temos muito a fazer, não. Bom, Então, então, vamos lá. o Tech Hub, o laboratório que nós estamos implementando, né, ele está na sua etapa de construção. Nós aproveitamos algumas infraestruturas já de swap, da empresa Swap, não é? São cerca de 1,3 hectares. Esses ambientes serão transformados em laboratórios, e outras áreas serão preparadas para abrigar os containers, os 38 containers que vão ser instalados. E aí o Osiel, ele é digamos, o chefe, digamos, da parte do Senai, que vai movimentar, através da metodologia do Senai, a inserção das empresas dentro dos programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, Osiel, eu acho que a gente vai falar do Tech Hub, né? A ideia é atrair empresas, então, né, Carlos? Exatamente. Então, o Tech Hub ele foi concebido já com essa inspiração, não é? Através de uma chamada pública coordenada pelo Senai Nacional e a CTG. Não é isso, Osiel? Perfeito, Cacá, perfeito. Boa tarde, professor Moacir, Túlio, boa tarde a todos. Peço que você se apresente aí em 30 segundos, um minutinho, depois a gente está usando slides, se você tiver slide para compartilhar também, será ótimo, tá bom? Tem aqui alguns slides que posso compartilhar assim para facilitar a apresentação. Bem, obrigado pela oportunidade, agradeço aí em nome do Túlio e da Ícone por a parceria aí junto com a USP. Me chamo Osiel Alves, né? Estou aqui no Senai de Pernambuco como diretor de inovação e tecnologia. É a área do Senai que cuida de desenvolvimento de pesquisa aplicada, inovação e prestação de serviços especializados, né? Então, eu fico responsável aqui por essa área aqui em Pernambuco. Nós temos 3 institutos, um de inovação específico focado em TICs e 2 de tecnologia, um focado na área de materiais e processos produtivos e outro na área de alimentos e meio ambiente. Então, uma iniciativa em parceria com o SWAP, olhando para a transição energética e descarbonização da indústria, a gente iniciou o processo de construção dos clusters de inovação industrial. Professor, eu posso seguir com a apresentação? Posso apresentar aqui? O senhor deseja... Não, pode ir tocando. A gente combinou que cada um vai fazer sua apresentação. A gente abriu as questões porque estava com dificuldade, não sabia se você ia... Mas, assim, é ideal, a gente combinou que fazer os 3 fases e depois a gente abre as questões. A gente pode fazer... Perfeito. Deixa eu projetar aqui. Projeta aí. Vocês visualizam minha tela? Sim. Certo. Bem, então, nós temos uma rede de institutos de inovação, conforme eu falei, essa rede está distribuída no Brasil, é uma rede multidisciplinar, atua em pesquisa aplicada nos TRLs, o nível de maturidade tecnológica de projetos de 3 a 8, o objetivo é levar a tecnologia para a indústria. Em Pernambuco, nós temos o Instituto de TICs e trabalhamos em conjunto com os outros institutos do Brasil e com todo o ecossistema de inovação, com as universidades, com as startups, com as empresas, etc. Então, esses institutos operam recursos de obrigatoriedade de P&D, ANP, ANEEL, Lei de Informática, IBAPI, entre outros. São os grandes números que esses institutos já executaram. Para a gente promover o ecossistema de inovação de Pernambuco, nós iniciamos o processo da criação de clusters regionais de inovação industrial. Então, em SWAP, iniciamos o processo de criação de um cluster em 2022. Esse cluster, ele foca numa determinada região, então o cluster ele sempre tem que estar limitado a uma área geográfica, ele foca numa área tecnológica, num setor específico. Em SWAP, a gente está focando em transição energética, manufatura avançada e logística.
pilar de transição energética, estamos focados aí junto com o SWAP e as empresas da região e outras empresas nacionais que olham para a transição, e manufatura e logísticas estamos discutindo e avançando com o Grupo Cone e com a Icone, que é um grande parceiro nesse aspecto. Então, dentro desses clusters, a gente trabalha na resolução de problemas que são transversais para o setor. Então, o cluster ele tem essa obrigatoriedade. Problemas que as indústrias, as empresas, em conjunto ou individualmente conseguem resolver, esse não é um tipo clássico de problema que o cluster deve atuar. Para a gente fomentar isso, a gente atua em conjunto com 5 pilares: o governo, a indústria, as academias, os investidores e os empreendedores. Dentro do Cluster Swap de inovação, a gente tem um movimento que é a construção do Tech Hub. O Tech Hub é um ambiente focado na pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologias para a transição energética, com foco no hidrogênio verde. Então, basicamente, é um ambiente físico que faz com que as empresas tenham um último estágio de um projeto antes de ele entrar numa escala comercial. Então, não são projetos que fiquem apenas dentro de laboratórios, são projetos que possam ir para o mercado ainda em uma fase piloto e sejam validados nesses ambientes. Então, o ambiente Tech Hub, ele proporciona essa estrutura física de pessoas, de empresas, de capital intelectual para construir e desenvolver projetos na cadeia do hidrogênio verde, apoiando a transição energética como um todo. Então, na prática, é uma plataforma que atrai novos negócios, novas empresas, ancorados no P&D. Então, o ambiente ele proporciona a conexão das empresas ainda em fase de P&D. Então, você desenvolve um projeto de pesquisa aplicada, ele é físico, ele produz alguma materialidade naquele espaço, e você já cria as conexões com os parceiros comerciais ainda em P&D, para você poder, posteriormente, entrar na esfera comercial. Então, hoje, a gente já está trabalhando em alguns pilares, então estamos captando recurso por meio de projetos para pesquisa e desenvolvimento. Temos hoje uma carteira aí aproximada de 45 milhões de projetos de P&D contratada em execução, atraindo empresas com alto DNA tecnológico, né, empresas que têm a visão que o desenvolvimento tecnológico ele impulsiona o desenvolvimento de negócios. O foco é tropicalizar as tecnologias, né, para a cadeia regional. Então, muitas tecnologias, quando a gente fala de hidrogênio, de descarbonização, existem no mundo, mas a gente precisa adaptar isso para o cenário do Brasil. Quando você vai para um cenário local, ainda tem diferenciações, e quando você entra na particularidade de cada empresa, é outro mundo, né? E para isso a gente tem projetos distribuídos ao longo da Europa e do Brasil em execução, em parceria com a rede de institutos Fraunhofer, e estamos integrando todos os atores locais com foco nessa transição, né? Aqui a gente tem alguns parceiros já conectados a esse cluster e esse ambiente, então a gente vem conversando e articulando projetos com esses parceiros. Conectamos fortemente os recursos de P&D de inovação para poder apoiar esse processo. E a nossa forma de operacionalizar isso, colocar isso para funcionar, a gente vem trabalhando na implantação de um ambiente físico, esse ambiente de plantas piloto em escala real. Então, esse ambiente de plantas piloto ele está sendo construído por SWAP, em parceria com o Senai. A gente vai apresentar mais detalhes desse ambiente. Temos um modelo de governança que contempla o pentágono, né? Esses 5 principais atores presentes são premissas que os clusters de inovação industrial mais modernos devem utilizar. Os clusters mais atuais da Europa, dos Estados Unidos, eles têm isso como base. Atuamos no gerenciamento, né, da execução dos projetos de P&D que já estão em operação. Temos uma plataforma de inovação para a indústria da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que nos ajuda a captar projetos e articular os parceiros. Então, alguns dos parceiros que a gente mostrou na slide anterior, essa chamada ela ajuda a gente a conectar. E estamos avaliando continuamente as rotas tecnológicas da cadeia do hidrogênio, da cadeia de novos combustíveis, para que a gente possa adequar esse espaço, esse ambiente e esse projeto estruturante a um cenário que possa sempre estar preparado para atender as necessidades da indústria e do mercado. Então, temos aqui
O ambiente que o Tech Hub será construído, ele está localizado próximo ao porto, próximo à refinaria, tem todo um complexo de indústrias ali presente. Temos um espaço físico de 1,3 hectares. Esse espaço, a gente está no processo de construção. Aqui temos a planta arquitetônica que será construída nesse ambiente. Esse ambiente ele terá uma área aí aproximada de 1,3 hectares, aproximadamente 1 mega de energia solar, 3 usinas de produção de hidrogênio por eletrólise, pontos de abastecimento de veículos, 36 containers, que são ambientes para embarcar aplicações com hidrogênio. Cada container embarca um projeto. Então, é um ambiente modular, flexível. Esse ambiente ele trabalha desde a produção de energia renovável. Essa energia é injetada dentro nos eletrolisadores, produz hidrogênio. O hidrogênio ele vem para os pontos de abastecimento de veículo e é derivado para os containers, onde cada container trabalha uma aplicação do hidrogênio. Então, seja a aplicação de trabalhar o hidrogênio para queima de outros combustíveis em conjunto, para queimar a massa completa do diesel, seja trabalhar o hidrogênio para a produção de combustíveis, de querosene de aviação, de metanol, entre outros. Então, o ambiente ele é uma plataforma que apoia o desenvolvimento desses projetos. Conectado a tudo isso, nós temos uma central de processamento de dados que capta os dados de cada um desses projetos por meio de conectividade. Esses dados eles são monitorados, embarcados numa plataforma. Nós temos um projeto que trabalha a rastreabilidade dessas informações, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. E aí a gente tem esse espaço, que é um espaço para trabalhar nessa escala mais real, como apoio ao desenvolvimento dos projetos de P&D. Aqui são alguns dados apenas para ter uma noção de volume, né, do que será produzido no ambiente. O hidrogênio produzido ali, basicamente, ele é o suficiente para abastecer 200 veículos Mirai, por exemplo, indo e voltando todos os dias de Recife a Suape, aproximadamente 40 quilômetros, aí para vocês terem noção do que vai ser produzido no ambiente. E aqui a cadeia de valor, a cadeia industrial que o ambiente, em escala piloto, tem como objetivo abordar. Desde a produção da energia renovável, transformar essa energia em hidrogênio, o hidrogênio, trabalhar a aplicação dele na mobilidade, aplicação como célula para poder gerar energia e conseguir fazer trabalhos relacionados à complementaridade da rede, aplicação na própria indústria, na descarbonização, substituindo combustíveis fósseis, a própria indústria química que usa hidrogênio direto no seu processo produtivo, e a produção de combustíveis. Então, aqui é a cadeia como um todo que o Tech Hub busca explorar e, posteriormente, trabalhar os aspectos e os desafios relacionados à exportação. Lembrando que é um ambiente de P&D e onde ele tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de projetos. Onde a gente tem essas marcações em preto, a gente já tem projetos em execução. Então, temos um projeto que foca na geração do hidrogênio em si, com a planta piloto, e armazena esse hidrogênio. Em paralelo a isso, a gente tem uma plataforma que rastreia desde a produção de energia limpa até a produção do hidrogênio, monitorando e rastreando as transações, autenticando elas com blockchain, a tecnologia de blockchain, para garantir a segurança das informações e garantir a rastreabilidade. E assim atribuindo um selo, uma certificação de todas as transações, garantindo que o hidrogênio ele é verde quando ele chegar lá no final da transação e da aplicação. Aqui é uma quebra quando a gente olha para o mercado interno, né, para a produção de combustíveis. A gente tem várias rotas, né, que é a produção de energia renovável, e a partir da energia renovável, a eletrólise, você consegue produzir o hidrogênio, é uma rota. A partir do biogás, a gente consegue também produzir o hidrogênio. A partir do etanol, a gente também consegue produzir hidrogênio. E a captura do carbono, o CCUS, CCU, que a gente escuta falar bastante, é uma outra rota que busca a captura do carbono emitido a partir de biomassa. Então, esse carbono ele é biogênico, onde ele é um carbono que, combinado com o hidrogênio vindo de fonte sustentável, a gente consegue criar biocombustíveis e combustíveis, né? É isso que o ambiente do Tech Hub está olhando. Então, de forma geral, o objetivo desse espaço é funcionar como um grande hub
do Brasil, olhando o desenvolvimento de projetos da cadeia do hidrogênio, agregado a isso, ter programas de formação de competências e mão de obra para essa área, olhando desde o nível de doutores, pesquisadores, técnicos. Então, a ideia é combinar o P&D com a formação de profissionais, com laboratórios específicos para desenvolvimento. Dentro daquele espaço, a gente não trabalha só, né? Então, o SUAP tem um grande papel na liderança desse projeto, o Senai e a Federação das Indústrias se colocam num outro papel, mas a gente trabalha em conjunto com todas as universidades, todas as instituições que estão trabalhando a temática. Então, esse ambiente, na verdade, ele é um ambiente A desenvolvido USP para ser um quer hub de participar, hein? projetos. A USP quer participar, hein? Perfeito, professor, 100% à disposição. Já vamos assinar aí uma carta de membro, um Vamos sim. NDA, e vamos ver as convergências dos projetos que a gente consegue agregar à USP. E, além do mais, eu sou coordenador do escritório de parcerias, então já faz as duas coisas. Nós já estamos avisando aqui que nós temos mais 15 minutinhos aí, né? Vamos lá, Zé, vamos concluindo aí Já para a gente estamos dar. no final, professor. Vamos lá. Então, de forma geral, o objetivo é converter os projetos de P&D em novos produtos e negócios para o Brasil, especificamente para Pernambuco, contribuir na descarbonização da indústria e desenvolver novos combustíveis sustentáveis para a mobilidade. Então, o foco desse ambiente é, de fato, agregar valor para a economia local, inicialmente, de Pernambuco e para o Brasil. Produzir apenas combustível, outras formas de produzir energia, o hidrogênio, por exemplo, e trabalhar a exportação disso, a gente acaba não agregando valor na nossa economia. Então, nosso objetivo, né, Cacá está aí para reforçar e complementar, mas é a gente conseguir apoiar a descarbonização da nossa indústria pernambucana e nacional e trabalhar o desenvolvimento de novas cadeias de valor e impulsionar essas cadeias no Brasil, além de produzir combustível em si, né? Então, aqui tem um vídeo para finalizar que tangibiliza um pouquinho melhor tudo isso. E aí eu termino minha fala aqui, abrindo aí para os demais colegas, o Cacá, o Túlio, Passar o complementar vídeo? se necessário. Ah, Só um minuto, deixa eu ver aqui. Vocês escutam o áudio do vídeo? Só um minuto. você clicou naquelas duas janelinhas lá embaixo, do lado esquerdo, quando você vai fazer o compartilhar? Só um minutinho que eu vou fazer isso agora. Eita, que saudade da minha terra. Olha que mangue bonito. Só um minuto. Acho que ele está rodando, está baixinho, viu? Eu escutei assim o baixinho, então para mim está bem baixinho. Mas tem legenda também, pô. De qualquer forma, se não der o áudio, solta a legenda aí que a gente acompanha. Pô. Atraindo grandes empreendimentos em suas cadeias produtivas. Situado a 40 quilômetros do município, está instalado em uma área de 17,3 mil hectares e sobre isso de 4,5 bilhões de reais, com mais de 80 empresas instaladas, gerando mais de 17 mil empregos. O complexo de Suape também é a casa do hidrogênio. O ambiente pioneiro em indústria nacional é idealizada para estimular projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, formando a transição energética a partir de hidrogênio sustentável. Liderado pelo Senai Pernambuco, instituição que há 80 anos trabalha para impulsionar a competitividade da indústria local e resultado de uma parceria com o governo do Estado, um novo ambiente que proporcionará um movimento orgânico que colocará Pernambuco em posição de protagonismo nacional no desenvolvimento e validação de novas tecnologias que viabilizem a adoção do hidrogênio baixo carbono pelo setor industrial, por meio de chamadas públicas nacionais e internacionais. O Tec Hub Hidrogênio Verde, que vem firmando parcerias com empresas, instituições, investidores e agências de fomento para que atuem de forma sinérgica no ambiente, permitindo a criação de uma rede de conexões contínua e duradoura, com o propósito de acelerar a transição energética. Para isso, o Tec Hub agregará plantas de geração de energia renovável, complexos
Bem, é isso. Fico à disposição aí dos colegas e essa palavra aí, se o Kaká quiser fazer, o Carlos quiser fazer algum complemento, o Túlio também, à vontade. Deixa eu fazer um comentário. Foram apresentações realmente muito esclarecedoras e abrangentes, né? Estou muito impressionado. Só que agora nós temos um desafio aí de liquidar a fatura em 9 minutos, porque já temos outro painel começando daqui a pouco. Então, eu queria ser bem objetivo, assim, já pedi, eu vou fazer uma pergunta para cada um, e cada um se coloca aí, e aí também já aproveita aí, já faz o seu encerramento, né? Que em 3 minutinhos aí, por favor, né? Carlos, eu acho que a questão do Tech Hub aí, o Oziel já deu conta, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre a questão do blockchain. A gente está muito interessado, porque, inclusive, 2 dias do nosso evento aqui vai estar todo focado no ecossistema de blockchain e criptomoedas, né? Está vindo Henrique Meirelles, está vindo grandes players, a Ethereum está tendo um evento dentro do Saidees, o pessoal da Ripple também está aqui dentro, está vindo a Polkadot está aqui dentro, então tem uma série de eventos. Então, eu queria te ouvir um pouco disso. Para o Túlio, eu fiquei muito impressionado, viu, Túlio, o que você está fazendo aí. Eu queria trabalhar um pouco na ideia da questão da internacionalização, né? Que eu senti falta disso na tua apresentação, que eu vi na do Carlos e vi na do Oziel, na tua eu não vi. E o Oziel, eu queria pegar um pouco aí na questão do próprio tema do painel, né, que é a questão dos ecossistemas de ESG e inovação, aí transformando, porque eu notei que você montou um ecossistema aí, né, Oziel? Está vendo recursos do Senai, e também de empresas que têm aquelas obrigatoriedades de investimento em P&D, né? Então, vou contar um pouquinho dessa historinha. Eu vou falar menos agora, porque... Vamos lá, Carlos, então. Vou controlar agora, hein, gente? Seu chato agora, aqui, ó. Bom, então, o Oziel falou um pouco de como nós estamos pensando em estabelecer a tecnologia blockchain para a questão da transição energética voltada para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Então, já tem um contrato estabelecido, a ideia é integrar todas as informações, desde a geração da energia renovável, o acionamento dos eletrolisadores, a tancagem, a distribuição e o consumo desse hidrogênio de baixo carbono dentro de uma administração numa plataforma blockchain que possibilite a rastreabilidade, possibilite a certificação. Então, esse é um processo que nós estamos em contrato. O outro processo que nós estamos trabalhando, que tem uma inovação socioambiental, que são os indicadores positivos de sustentabilidade, que serão transformados em possíveis tokens para que a gente possa estabelecer dentro de uma nova plataforma, não a do hidrogênio, mas uma nova plataforma blockchain, que ajude a fazer o engajamento empresarial, socioambiental no território. Então, a ideia é que a gente comece a fazer um processo de testagem, prototipagem, selecionando algumas empresas e selecionando alguns projetos com indicadores positivos de sustentabilidade, por exemplo, os quintais ecoprodutivos, que são sistemas de produção agroecológica, e a gente faça uma conexão e estabeleça o acompanhamento desses projetos para que a gente possa ter, após a atração desse processo, a divulgação e o engajamento de outras empresas. Então, são 2 movimentos que nós estamos estabelecendo, ainda numa fase, digamos, bem preliminar, mas com uma visão de que isso pode ser um ambiente de equalização, de neutralização, inclusive, das emissões de gases e também dos compliances das empresas, voltados à certificação ESG, socioambiental. Então, nós estamos, professor, assim, muito animados de que, de fato, a gente pode ter uma inovação financeira, uma inovação que possa, inclusive, estabelecer movimentos financeiros distintos da economia, digamos, do mundo real, para um mundo que está aí nos criptoativos, nos bitcoins, na juventude, nos NFTs, criando realmente uma dinâmica diferente daquilo que vem sendo feito aqui nesse complexo. E isso tem sido muito bem aceito pelas empresas e pelo governo. Obrigado. Fazer aqui no jogo agora, fazer assim. Também estou animado, viu, Carlos? Gostei muito aí do que você apresentou, estou muito impressionado. A gente vai ter que continuar essa conversa em um outro momento aí. Túlio, bola com você aí. Sua provocação.
É o que eu Foi tô ótima falando, a assim, provocação, eu acho que o professor. mundo A merece ícone, conhecer a ícone, né, pô? e veja, a ícone, inclusive, ela é ícone ponto global. Tá? Ela nasceu já com presença em outros lugares, né, pelo mundo. O nosso nosso Social Impact Board, ele tem membros do Canadá, que faz talvez um dos principais executivos do Canadá em inovação. Jeff Reisner faz parte dele. Quando o Marcos Roberto ele foi para a Singularity, ele trouxe todos os mentores dele lá para poder fazer parte do board. Né? Então, trouxe Aí sim, hein, Costellosa da IDO. Então, ele fez o dever de casa. Né? E entre o pessoal do Operation Walk, do Cure, vários projetos sociais que ele se engajava, e outro também que a gente também tem um carinho muito grande e vem, de fato, desenhando esse momento de internacionalização da ícone é o Jack Sim, que é um dos maiores empreendedores sociais do mundo. Né? Ele fica na Ásia, ele é de Singapura, é conhecido como Mr. Toilet. Eu acho que talvez todo mundo conheça. Ele é conselheiro de Bill Gates na área, né? Vem tendo aquela organização World Toilet Organization, é uma entidade que ele ajudou a capitanear, vem liderando no mundo como um todo, e a gente está tentando estabelecer uma parceria com a Lee Kuan School, que é a escola de governo de Singapura, para poder estar gerando exatamente esse momento. E aí, professor, acho que já fica a provocação também, né, da nossa parte, acho que pode ser uma grande oportunidade da gente exercitar essa parceria, USP e ícone, da gente estar puxando e tentando fazer com que o país crie essa cultura de Olimpíada, de startup mesmo, de inovação, né, focada em a gente poder estar conectando com outros ambientes, com outros ecossistemas pelo país, mas também se inspirando em modelos de desenvolvimento como o de Singapura, por exemplo, que pode ser realmente, a gente tem muito a aprender, né, com um lugar como esse, né, pensar também na nossa UPE, como é que a gente pode estar conectando, hein, Cacá? Talvez nossa parceria aqui do Hub SG pode ser uma oportunidade para isso, mas, enfim, fica um pouquinho essa provocação, mas acho que é uma boa oportunidade para a gente estar exercitando futuramente. Sem dúvida, sem dúvida. Semana que vem eu vou estar em Barcelona para Triple Helix Conference. A gente vai defender a candidatura do Brasil e da USP para receber, vou visitar o ecossistema local, o Inova, etc. Na semana seguinte eu vou para a Inglaterra visitar o ecossistema de Cambridge, onde eu estudei no meu doutorado, né? Morei um ano em Cambridge, e de Oxford também, sou amigo do Dean da Business School de Oxford, que era de Cornell, né? Eu sou sou fellow da Cornell University, e na outra ainda vou para a Alemanha, ainda vou a Hamburgo e Copenhague. Vamos colocar Singapura nesse roteiro esse ano ainda, vamos desenhar isso. Mas eu estou montando uma missão com o MCTI. O MCTI, eu tive uma reunião semana passada com a diretora do MCTI, estamos discutindo já uma missão conjunta para a China, mas a gente pode dar uma escala em Singapura também. Aí. Perfeito. Tem muito que ver, é impressionante. Deixa eu falar, tem 2 minutos, hein, Zé? Sobrou pouco tempo. Você chegou atrasado, então você não tem muito direito também não de reclamar. Eu deixei o pessoal ocupar seu espaço aí. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Depois de tanta fala aí do pessoal, não tem muito o que complementar, mas o nosso movimento nessa década é complexo a gente trabalhar a criação de um ecossistema de inovação, dado que a gente já tem, se a gente pegar o período de maior velocidade no desenvolvimento tecnológico, os últimos 10, 15 anos, hoje é complexo você criar um novo um novo ecossistema de inovação em um ambiente onde você já tem diversos cenários. Então, a proposta dos clusters, a gente inverteu isso. O objetivo de um cluster é você ir para o meio da indústria. Onde é que a indústria está e onde é que está a sociedade? Então, o nosso objetivo, primeiro, é desenvolver a sociedade, apoiar a sociedade. Então, é desde a formação e transbordar essa tecnologia, essa inovação para a sociedade local, atrelado ao desenvolvimento econômico, senão a gente não consegue fazer isso ficar de pé. Então, o objetivo do cluster, basicamente, é a gente estar no meio das indústrias, no meio da sociedade e disponibilizar todas as ferramentas e criar as conexões necessárias para que essas coisas se conectem. Daí vem os pilares. A gente precisa ter a indústria trazendo os principais desafios, a gente precisa ter o governo apoiando no que é necessário, a gente já precisa da academia estar situada naquele ambiente, precisamos dos investidores, porque senão a gente não consegue criar novos negócios e atrair novas empresas, novos talentos.
e precisamos dos empreendedores, as empresas de base tecnológica, as startups incentivam isso. Então, o cluster de inovação, ele basicamente está situado, criado dentro da indústria e para a indústria, baseado na necessidade da indústria, onde otimiza esse processo da gente ter que atrair a indústria. Na verdade, a gente já está dentro da indústria e dentro do ambiente de negócio, onde a gente consegue agregar tecnologia, levar as pessoas e atuar nos problemas mais relevantes para as indústrias e para aquela região, de forma que uma empresa ou duas empresas não conseguiriam resolver esses problemas, esses desafios, se não tivesse um ecossistema para apoiá-los. E, automaticamente, o mais importante disso tudo é transbordar esses projetos, essa tecnologia, o desenvolvimento para a sociedade em si, fazendo a inclusão da sociedade e desenvolvendo pessoas para dar continuidade a esse processo. E aí tem toda uma lógica, né, que trabalha a conexão da cadeia, desde as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com maior capacidade. Então, é uma trajetória de médio e longo prazo, e é esse o nosso desafio, por isso a gente está aí junto com o Swap, com a Conen, com a Icone e com todos os parceiros para poder desenvolver. É isso. Obrigado. Excelente. Eu não posso. Você vê que o próximo painel já está entrando aqui na nossa tela, né? Então eu agradeço imensamente aí vocês. Essa conversa, a gente não estamos fechando o painel, na verdade estamos abrindo perspectivas de relacionamentos aí que temos todo interesse em trocar experiências com vocês, e eu fiz um convite para o Túlio já, vou procurar vocês também aí para gerar um envolvimento em algumas iniciativas que a gente está fazendo, tá bom? Então, eu agradeço imensamente e já vamos, então, daqui a pouco abrir aí para os próximos painelistas. Obrigado, Túlio, por organizar, Oziel, aí, prazer gigante. Carlos, quando eu estiver por aí, eu vou visitar vocês, hein? Passei a semana passada, na atrasada, eu estava lá em Serrambi, na volta eu passei ali, vi uma fábrica novinha em folha da Xê, né? Tem um movimento no farma aí também acontecendo, né? Então tem muita coisa bacana aí, vamos nos aproximar. Obrigado, gente. Boa tarde aí para vocês e até a próxima, em breve. Em breve estaremos juntos em outras oportunidades. Obrigado, abraço, tchau. Forte abraço. Abraço, tchau, tchau. Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira.